João Pessoa está cara demais para quem mora aqui? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast e hoje a gente fala de um tema que está impactando diretamente quem vive em João Pessoa, o mercado imobiliário. E para esse primeiro episódio nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco a Meire Carini. Meire é engenheira civil, CEO da Balta Incorporadora, especialista em gestão de projetos e comanda uma equipe extraordinária a partir da sua construtora, com empreendimentos também que têm mudado a realidade de João Pessoa, com projetos bem dimensionados, relacionados com a cidade, relacionados com a proteção ao meio ambiente, enfim. Hoje, Meire, um prazer ter você aqui conosco. Eu já vou direto... Prazer é todo meu. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E aqui ao lado de Rivânia, né? Rivânia com a gente, a partir de hoje, apresentando esse podcast. Eu pergunto, Meire, a cidade cresce, ela valoriza, mas quem mora aqui ainda consegue acompanhar esse movimento? Bem, eu acho que falar um pouco sobre o momento de João Pessoa e do pessoense, né? Eu, como já me considero pessoense, já moro aqui há bastante tempo, eu acho que não tem como não falar um pouco de macroeconomia, né? Porque muitas das coisas do cenário que impacta o poder de compra do pessoense está ligado, sim, ao momento de mercado, mas também está direcionado às questões econômicas. Então, se voltamos um pouquinho para o final de 2025, nós tivemos uma taxa Selic que encerrou o ano a 15%, né? 15% ao ano, com a expectativa de baixar um pouco, não baixou. E entramos aí em 2026 com uma meta de encerrar, uma meta hoje, posso dizer até otimista, em 12,5%. Então, acho que essa questão de juros altos, né, no Brasil, que está completamente hoje associado a uma inflação muito pressionada, e também as questões internacionais, né, a própria crise no Oriente Médio e essas questões de aumento de juros. Lembrando que essa taxa, nos últimos 20 anos, o Brasil não tinha esse momento de juros altos no nível que nós estamos hoje. Então, esse momento econômico macro, ele impacta diretamente no nosso bolso, né? No poder de compra do brasileiro e, obviamente, como nós estamos aqui analisando de uma pessoa, diretamente ao pessoense. Eu acho que começa por aí, né? Eu acho que seria um ponto relevante para não analisarmos friamente apenas o mercado imobiliário, pensando em João Pessoa como um mercado isolado. Meire, eu te pergunto, para quem é pessoense, para quem é da cidade, ficou caro demais adquirir um imóvel? Sim, nós fizemos algumas pesquisas, né? Algumas já em parceria com a Paraíba Business, por intermédio de Glauco. E na própria pesquisa, o pessoense ele vem reclamando do poder de compra, não só de imóvel, mas de qualidade de vida, da cesta básica e outras coisas. E realmente o boom imobiliário, né, que se fala há muito tempo, e essa dúvida de quando começa, quando termina, né, Glauco, até quando vai, é algo que permeia e que, graças a Deus, ainda há uma expectativa de crescente, sim, em João Pessoa, interfere diretamente na vida do pessoense. O imóvel, sim, ele está mais caro. Como empreendedor, não tem como não falar que o metro quadrado ele não está tão acessível. Quando nós analisamos a própria inflação, que eu acabei de falar, e o quanto isso impacta no salário do brasileiro e do pessoense, né? O nível de valorização do imóvel ele é infinitamente maior do que a correção do valor do próprio salário mínimo, né? Que é a base da grande massa, né? Digamos assim. Talvez gerando aí, para alguns, uma perda do poder de compra, né? Totalmente. E aí eu lhe pergunto, esse crescimento que a gente observa hoje em João Pessoa, na sua opinião, ele é sustentável? Olha, eu acredito que ele vai ser regulado, né? A gente fala muito sobre isso, sobre o mercado de João Pessoa e não analisando ele como uma forma única, nós já sentimos que o mercado ele começa a se estabilizar, até mercado muito especulado, ele não sobrevive por muito tempo. Não acho que ele vai ter uma baixa repentina, que a gente vai sentir um impacto muito direto como incorporador, mas a gente já vem sentindo que o poder de compra, não é que ele diminuiu, ele está mais qualificado e que os projetos cada vez mais têm que ser mais bem pensados e bem enquadrados para cada persona. A gente vê que a renda da família não acompanha todos esses percentuais, né? E para quem tem um imóvel e quer um outro imóvel, ou seja, seria um investimento a mais, essa renda acompanha ou como é que fica? Como é que vocês avaliam? Olha, falar de investimento de imóvel,
quando a gente fala um pouco de taxa de juros, o momento hoje é comprar na planta, né? Quando você impacta aí, há uma tendência de baixa, mas já se fala que vai ser uma leve baixa, que vai ser gradual, gradativa. Então, já se tem aí uma especulação, né, Glauco, de que essa expectativa de 12,5 até o final do ano pode nem ser atingida. Eu acredito que não chegaremos, né? Como 2025 foi uma expectativa que foi frustrante até bater 15%. Então, quando a gente fala hoje em imóvel, a tendência do pessoense é poder ou ir para um imóvel alugado, né? Justamente por perder o poder de compra, ou comprar um imóvel na planta, aguardando o momento mais oportuno de ter um financiamento e uma linha de crédito mais acessível. Então, o que é que a gente tem visto hoje? O nível de imóvel na planta em uma tabela mais curta durante o período de obra tem dado muito certo. Isso é um ponto que a gente tem visto. E esse cliente ele tem a expectativa aí que em 3 anos ele acabe tendo um imóvel valorizado e tendo uma condição melhor de crédito ao banco. E nesse caso, o crédito imobiliário, ele ajuda ou trava hoje, na sua opinião? Baseado até em dados recentes, nós já vimos que o nível de endividamento do brasileiro hoje ele está bastante elevado, né? Então, hoje o crédito imobiliário está bem restritivo de acesso a algumas famílias, porque a dívida aumentou e ele não tem realmente a capacidade de conseguir o crédito, então ele está mais restritivo. Esse cliente é um cliente que ele está na parcela direto com a construtora e ele vai aguardar um momento mais oportuno de se desligar com o banco. Os próprios bancos, nesse momento, com essa incerteza até política do Brasil, né, e essa questão de incerteza econômica e fiscal, que não deixa de ter, acaba restringindo um pouco o acesso ao crédito. Quem está comprando no nosso mercado imobiliário? Porque não foi só o preço que mudou. O perfil de quem compra também mudou. Meire, hoje quem está puxando esse mercado? É o investidor, é o cidadão de João Pessoa, são as famílias, é mais gente de fora entrando. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é uma resposta um tanto ampla, porque a persona do projeto está muito definida ao projeto, né? Obviamente nós temos os projetos mais próximos ao mar, que o perfil é quase em totalidade investidor ou público de fora. Mas alguns projetos nossos, por exemplo, que nós estamos focando, como exemplo a linha Flow, a persona é 100% pessoense. O que é que nós temos feito aí? Nesse movimento, justamente falando um pouco sobre o poder aquisitivo e a necessidade de você ter um produto que seja equilibrado ao poder de compra hoje do pessoense, nós estamos buscando projetos mais internos a João Pessoa, né? Falando da tal gentrificação, né, tão comentada, onde os movimentos, os prédios residenciais, eles vão saindo um pouco do mar e adentrando mais na cidade. Então, acho que depende do projeto, respondendo a sua pergunta, mas hoje um dos nossos focos estão em produtos residenciais focados no pessoense. Óbvio que tem sim investidor nesses projetos, mas a gente viu que é uma parcela do mercado que ela precisa ser melhor abraçada, né? Esse imóvel voltado para o cidadão pessoense, ele é diferenciado? Ele tem algum critério? Ele é diferente do imóvel que é feito nessa região mais para quem é de fora? Eu acho que um dos principais focos aqui é encaixar no valor que o pessoense pode pagar, a depender da classe e do perfil do produto, né? É caber no bolso. Então, nós temos buscado ter imóveis que têm preços atrativos e dar a ele a capacidade de comprar, né? Porque com um bom imobiliário também traz, né, Glauco, a falsa sensação de que será que eu posso comprar imóvel? Já se tem esse estigma de que João Pessoa está uma cidade cara, né? Tudo está inacessível. É como aquela vitrine que você passa, acha que pode, não sabe, às vezes não entra para ter acesso àquele produto. Então, nós estamos buscando hoje, e Glauco sabe disso, porque ele é um dos nossos maiores parceiros em áreas, terrenos que me dê capacidade de ter um projeto com preço de venda final alinhado à renda desse pessoense. É um dos nossos maiores focos agora nos próximos 2, 3 anos. Áreas e percentuais, como se diz. Isso. Porque a gente sempre conversa e, na verdade, o que Meire sintetiza é durante muito tempo o pessoense residiu próximo da praia, Rivânia. E hoje a gente sabe que aquelas áreas mais próximas da beira-mar, as paralelas à beira-mar, ela passou a ser objeto de desejo de consumo por muita gente de fora que descobriu João Pessoa. E aí essas áreas se valorizaram e os preços dos produtos lá lançados
por consequência também tiveram um considerável acréscimo. Como fazer para atender o pessoense? E aí a gente dizia sempre nas conversas, será que o mercado vai subir para a parte alta da cidade, bairro do estado, Jardim Luna, Tambaúzinho, Miramar? É uma tendência natural. Mas existe uma área também, nesses bairros mais baixos de praia, são as quadras um pouco mais distantes, numa faixa ali dos 500 metros até da beira-mar, que não eram tão ocupadas por empreendimentos verticais. A linha Flow da Baltem vai nesse sentido. Eu disse, não, vou manter o pessoense aqui com condição de investir na região da orla. Aqui na parte baixa, próximo à praia, onde ele amanhece o dia e desce e vai fazer sua caminhada. Sempre. É justamente nesse sentido que o pessoense encontra um espaço para planejar uma nova moradia também na região da praia. Até porque o pessoense, ele não quer se sentir expulso daquilo ali, ele quer fazer Exatamente. parte daquele movimento, daquele local onde ele sempre residiu e ele quer continuar. Exatamente. Né? Vocês têm opções a mais em outras áreas que estão abrindo para os pessoenses também, para investidores, mas para contemplar a população pessoense que sempre quis viver naquela região. Isso. E um dos principais desafios, né, é enquadrar a viabilidade financeira para que consigamos o resultado que nós almejamos, mas que possa nascer como um projeto que atenda e caiba no bolso, né? Que a gente possa incluir o pessoense, né, na nova construção civil, nos projetos imobiliários, para que ele faça parte, né, e se sinta parte do boom imobiliário. Eu acho que isso é uma meta nossa, de muitos parceiros hoje da construção civil. E falando um pouco sobre isso, não tem como falar sobre especulação, né, Glauco? Porque para a conta fechar, nós começamos pelo início, sendo redundante, que é a área. Então, nós temos buscado ou compra ou permuta em regiões que ainda são objetos de desejo do pessoense, mas que tenham possibilidade de ter terrenos acessíveis, porque hoje o terreno ele tem decidido muito o preço do metro quadrado e isso tem que ser algo muito bem pensado na hora de planejar um projeto para que a gente consiga ter um preço encaixado e consiga ter um preço de venda também encaixado para a realidade de renda, né? A incorporação é naturalmente uma atividade de risco, né? Para quem incorpora, para quem adquire, né? E dentro dessa consideração de risco, a responsabilidade é enorme, aumenta. Então, todas essas análises que Meire e a Baltem, através de sua equipe, comumente fazem, é de suma importância para o êxito. O êxito é a entrega lá no final, dentro do prazo acordado e a satisfação do cliente. Meire, eu tenho uma dúvida, você e Glauco, que são aí da área, essas áreas, quais são essas áreas que o pessoense e os investidores também têm hoje à disposição aqui em João Pessoa, que não seja somente na orla? João Pessoa ainda é a cidade que tem muita coisa para adensar, né? Então, assim, falando em localização, acho que Glauco já citou muitos bairros, mas o que nós estamos focando hoje especificamente é Manaíra, na região próxima ao shopping e que tem sido um grande êxito de vendas e 100% dos nossos clientes são pessoas da Paraíba no geral, né? A maioria que queriam ter a oportunidade de ter um imóvel e não tinha acesso a uma parcela acessível, né? Uma parcela que coubesse realmente no bolso. Agora a pergunta é sobre o que vem pela frente. Meire, esse ritmo de valorização, na sua opinião, deve continuar ou o mercado, a gente tem visto até algumas matérias nesse sentido, ou pode ocorrer uma desaceleração? Eu acredito que nós já estamos passando por um momento de estabilizar, sabe, Glauco? Aquele boom imobiliário de valores crescentes de metro quadrado foram bastante exorbitantes, principalmente na pós-pandemia, né? De você ter o tempo inteiro uma crescente de preços, talvez sem balizadores, que é natural de mercado que está, né, em ascensão meteórica, digamos assim, como foi em João Pessoa. Mas hoje, no dia a dia mesmo, e conversando com... O que a gente vivencia e conversa com colegas, o mercado está começando a entender quem compra e como compra, está amadurecendo, isso faz parte de um processo de amadurecimento do próprio mercado. E nós estamos chegando no momento de equalizar. Eu não digo de baixar, né, de decrescer a nível de crise de forma alguma, nem desacelerar de forma
que atrapalha o crescimento imobiliário, mas acho que ele vai se regular, ele vai se tornar um mercado mais profissional. Você já vê que alguns pontos já se consideram como antes não se tinha, que é a insegurança jurídica, as interferências do meio ambiente, né, as entradas de outros poderes. Eu acho que a coisa ela vai ficando mais regulatória, que é tudo muito novo, não deixa de ser novo para todo mundo. A questão de ordem ambiental está influenciando muito, né? Então, eu acho que é um momento de outras peças do que compõem o crescimento de João Pessoa participar disso e nós, como incorporadores, vamos entendendo que ele está se acomodando, a gente consegue maturar melhor os riscos, né? E também equalizar o metro quadrado. Meire, então, eu tenho um dinheiro, eu quero investir, é um bom momento, eu posso me sentir segura, é um bom momento para eu investir em algum imóvel aqui em João Pessoa? Eu acredito muito que tem duas personas, hoje, pelo menos que nós vendemos, o imóvel na planta, que é o cara que ele quer ganhar valorização no tempo ou que precisa realmente do crédito financeiro, né, de ser desligado no banco, e o próprio investidor. Eu acho que é um bom mercado para as duas pessoas. O investidor ele sempre tem uma tabela diferenciada, né, na compra do imóvel, ele acaba ganhando no tempo aí, na crescente da valorização desse imóvel fora desconto. E o próprio cliente que está comprando na planta, ele não tem desconto, mas tem a valorização do próprio mercado, né? Do próprio tempo de obra. Então, eu digo sempre que o cliente acerta quando ele escolhe. E aí tem que ter, de fato, Rivânia e Meire, uma consultoria que o acompanhe, que mostre a ele, que defina, faça com que ele escolha de acordo com o que ele está procurando. Localização, tá certo? De acordo com o perfil do que ele pretende. Localização, projeto e marca. Então, encontrando isso aí, seja para residir, se ele encontrou um local com um projeto adequado, de uma construtora boa, porque marca não é só a venda, é a certeza de um pós-venda, é uma garantia que vai precisar eventualmente de um reparo e ele vai ter, né? Então ele vai ter satisfação. O investidor da mesma forma, se ele tem uma boa localização, com um projeto adequado para o que ele pretende ocupar e eventualmente rentabilizar, alugar direto, alugar por temporada, né? E uma marca boa, porque as marcas hoje da incorporadora, a marca da imobiliária, a marca da empresa de arquitetura, ela também gera valor para o empreendimento. Mas isso tudo para perguntar a Meire também, e já puxando. Se João Pessoa hoje, ela, na sua opinião, a gente já falou até um pouco sobre isso, mas de forma muito objetiva, ela está acessível ou diante dessa procura toda que há de várias regiões, de pessoas de várias regiões do Brasil, ou ela é um mercado hoje, João Pessoa é um mercado para poucos? Olha, essa é uma pergunta um tanto difícil, porque alguns clientes que nós já temos a oportunidade de fazer um feedback tem falado muito sobre a expectativa que tinha de João Pessoa, né, através de outras pessoas que compraram João Pessoa, e que ficou um pouco frustrada porque viu que o metro quadrado de João Pessoa estava igual, até maior que imóveis em outros lugares do país. Então, essa é uma pessoa que ela é mais difícil acessar porque ele tem uma expectativa de um metro quadrado bem abaixo da realidade. E quando você vem para o próprio pessoense, que já está vivendo essa realidade, nós vemos para a história do poder de compra, que também não se torna acessível. Então, eu acho que tem imóvel para todos os perfis, mas não é uma cidade para todos hoje consumirem o momento de mercado e o valor de mercado que hoje oferece. A gente está vivendo aí um boom, né, na capital, onde existe muito investimento no setor turístico, principalmente. Isso faz com que João Pessoa fique mais nesse hype de cidade para investir, de cidade que tem sido vista como uma boa opção para você comprar um imóvel? Sem dúvidas. João Pessoa está vivendo um momento que nós vivemos há um tempo, longos anos em Natal, que entrando na rota oficial já está de turismo. Não tem um colega de fora de João Pessoa que não conheça João Pessoa, né? Hoje, João Pessoa ele realmente entrou na rota turística de investimentos no Brasil. E para falar sobre essa questão de metro quadrado, né, há produtos que têm realmente, né, a qualidade e característica de cobrar, né? Compra quem pode e realmente tem um investidor que tem perfil de comprar. Então, sem dúvidas, o crescimento turístico ele é uma mola
propulsora, né, incentivadora desse momento que nós vivemos hoje. Ô Meire, um ponto muito relacionado à cultura da Baltem, que eu andei vendo, pesquisando e conheço até pela relação que nossa consultoria também tem com a construtora. Tem um empreendimento de vocês chamado Arcos, ele fica localizado na beira-mar do Cabo Branco, que quando a empresa concebeu esse empreendimento, pensou num público 50 mais. O que é esse significado dos 50 mais e se ele está de fato se materializando, se o objetivo foi cumprido, no sentido de as vendas terem sido satisfatórias em razão desse conceito, e me parece que ele tem um acabamento também externo diferenciado, mas até eu diria, na minha linguagem, artesanal. Fala um pouco sobre o Arcos, que eu tenho visto e muita gente também tem comentado que ele está se destacando ali agora nessa fase de acabamento. Foi uma decisão até um pouco difícil, posso dizer assim. É um produto sênior, né? Direcionado ao público mais velho, né? Um público, digamos, mais maduro, que é o 60 mais, que é um público jovem, mas é um público que ele tem capital, é um público que ele já tem uma renda, uma liquidez, certamente, e que ele tem uma decisão de compra bem mais assertiva. Então, nós pensamos em um projeto, em totalidade não, mas boa parte dele sênior. Não dava para ser um sênior em ritmo de hotelaria, porque não tem um perfil, precisaria de um terreno muito maior, mas ele tem as áreas comuns diferentes de uma incorporação padrão, como, por exemplo, lá você tem consultórios, tem academia, mas tem uma área só para pilates, né? Hoje todo mundo tem essa aderência ao pilates como qualidade de vida e até orientação médica. Nós temos áreas para fisioterapia, massagem, espaço ecumênico, horta e muitos outros espaços direcionados a um momento de vida que requer ambientes diferentes de um ambiente padrão. Isso tudo aliado ao beira-mar, então foi um produto que ele está 100% vendido. Teve uma assertividade muito grande e agora nós estamos indo para o origami, pensando um pouco nessa linha, mas ainda aprimorando o conceito, que é um conceito de wellness, junto com o Ricardo Nogueira. O Arcos foi um conceito pensado com Sandra Moura. E o origami ele já vem... O origami vai ser aonde? O origami ele será na Guarabira. Manaíra. Isso, e ele já é um Arcos pensado nos pontos de melhorias e pensando também na persona, né? Porque o mundo é muito dinâmico, então a nossa persona é uma persona que ela vem sendo atualizada o tempo inteiro. Então acho que é um pouco mais, o Arcos um pouco mais direcionado à qualidade de vida, né? Então ele também vem com essa mesma característica de 60 mais, ou tem outro público? Ele vem pensando em qualidade de vida, sem necessariamente rotular a idade, mas com um ponto muito diferente, que eu fiquei até pensativa quando o Ricardo trouxe, que é falando um pouco sobre saúde mental, né? Serviços, né? Você colocar um pouco essa história de qualidade de vida e saúde mental associadas diretamente. Então, lá nós pensamos em alguns ambientes direcionados a desacelerar, né? Que é uma palavra muito falado hoje em dia, de como é que você traz um projeto pensando em desacelerar a mente e também oferecer qualidade de vida. Então, o origami acho que é um plus aí no Arcos a nível de conceito, com um grande arquiteto como Sônia também como foi no Arcos. E falando um pouco do acabamento do Arcos, Sônia teve uma ideia, como todos os projetos dela que são espetaculares, né? Muito genial de usarmos um acabamento da OBI. E no início nós ficamos pensando como executar aquele acabamento a nível de trazer a qualidade técnica dentro dos padrões de normas, né? Porque é um produto que ele é fabricado, mas ele não é pensado nas características normativas, nem enquadrado em ABNTs. Então, criamos uma equipe multidisciplinar com ensaios para defender isso e, por fim, conseguimos desenvolver um tijolo especificamente para o Arcos. É uma fachada com produto natural, mas que hoje ele é enquadrado em todos os níveis de testes de resistência, absorção, estanqueidade, arrancamento e outros. E conseguimos trazer tudo o que ela pensou, né? E ficamos muito felizes quando você tem um arquiteto que idealiza e nós conseguimos transformar isso num ponto de realidade. Então, trouxemos aí um tijolo natural,
a artista Sandra, né? Ficou muito bacana a fachada. Excelente. Sandra tem muito essa pegada, né? Rivânia, eu sei que a gente está caminhando já para o final, mas tem uma pergunta que é mais uma análise que eu sei que vai interessar muita gente, vai interessar o mercado. Meire, ela é oriunda do Rio Grande do Norte, de Natal. Então ela viveu como poucos aquele mercado, né? Seja como engenheira, seja como compreendendo as relações comerciais, enfim, tem uma vivência. E todos nós sabemos aqui de João Pessoa que Natal teve um boom imobiliário muito grande. Era um espelho para nós de João Pessoa. Hoje Natal convive com, não vou dizer uma crise de mercado não, mas o mercado lá sofreu uma queda e nos últimos 10 anos para cá vem enfrentando, e a gente observa, graças a Deus, que vai se suerguendo, vai começando a suerguer. E João Pessoa, um boom talvez maior do que o de Natal na época. Então, você, Meire, tem um ensinamento ou uma opinião sobre a realidade que Natal viveu e a realidade que vive João Pessoa hoje. O que é que você diria, fazendo uma relação entre esses dois mercados e a atenção que você chama, algum cuidado que devemos ter, enfim, o que é que você deixa para os nossos seguidores, os que acompanham o nosso podcast, a partir de agora possam também, e que são do mercado imobiliário, possam compreender? Eu, analisando qual o perfil do boom imobiliário, Natal viveu um momento do turismo internacional, né? 90% dos nossos turistas eram no turismo estrangeiro, então acho que houve muita volatilidade, né? Então, qualquer incerteza a nível internacional, isso impactou diretamente na queda do mercado. João Pessoa ele já está fazendo uma trajetória mais pé no chão. Você vê que é um turismo interno, inicialmente. Houve uma expansão planejada e gradual para o turismo internacional. Acho que agora que nós começamos aí de um ano para cá ver isso mais fortemente. Não só em negociações, não, mas nas ruas, né? Você começa a ver realmente... Os argentinos, isso. Alguns europeus, poucos, alguns negócios com pessoas que moram até na América do Norte, mas que são brasileiros até, moram lá, mas são brasileiros. Muitos brasileiros que moram fora do Brasil. Eu acho que até Brasil. os projetos saem do papel, né, como estão já virando realidade. Eu acho que isso estimula muito, né, o mercado. Faz você acreditar. Agora chegou a hora de realmente... Então você até vê que João Pessoa está tendo um crescimento mais estável, né? Teve o boom especulativo, mas agora o mercado está começando a ficar mais regulado, mais maduro. E é um turismo que ele traz menos incertezas, né? Apesar de que nós estamos passando por um momento de divergências políticas, né? De entender como é que vai se comportar esse cenário para os próximos anos. Mas eu acho que a diferença do boom é isso, né? Quando você teve a crise da moeda nos últimos boom de Natal, no boom de Natal que teve, foi muito imediatista, né? Não teve muito... O capital estrangeiro, quando ele saiu, ele secou a cidade. Então, acho que isso foi um ponto bem relevante à época e que fizeram que os imóveis caíssem até 50% de valor. Então, até crescer esse valor de imóvel para novos entrantes e novas construtoras, demorou um tempo e agora o mercado está começando a voltar, mas de forma bem branda e bem mais regulada. João Pessoa já acredita que o momento é diferente, né? São crescentes diferentes, mas obviamente que tem que ter cautela como qualquer mercado precisa ter. Meire, o que é que a Baltem tem projetado para o futuro? O que é que a gente vai ter aí para frente? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento. Nós estamos passando por um momento de ajuste de marca, né? E temos um propósito de trabalhar muito a questão de segurança jurídica no momento que João Pessoa vive e que o mundo vive. Todas as nossas obras têm seguro-obra. E nós temos uma auditoria anual permanente da Deloitte, que é uma das maiores Big Fours de auditorias contábeis do mundo. Então, isso é trazer um pouco de segurança jurídica, está nos nossos futuros projetos. E também trabalhar com propósito. Eu, pessoalmente, tenho na minha cultura, no meu DNA, eu acho que nós temos que passar aqui nesse plano terrestre e deixar algo de bom. Então, eu acho que empreender com essa semente. Então, projetos socioambientais é uma das nossas, posso dizer,
dos nossos propósitos, né, das nossas bandeiras, no bom sentido de trabalhar acreditando que nós podemos fazer a diferença como construtor, como incorporador. Então, já tivemos bastante nos últimos anos, temos uma parceria legal em algumas escolas sobre aulas de meio ambiente, com a própria SEMAN. Participamos da COP28 com a Mavi, lá em Dubai, trazendo um pouco sobre o investimento de projetos ambientais a jovens brasileiros, que é o futuro, né? Fizemos agora há pouco no Carnaval um projeto de confetes ecológicos, junto com o Dalu e o Dema lá na praça do Parque Paraíba. O que é que nós fazemos? Todos os projetos eu busco o entorno, qual a necessidade desse entorno e como é que nós podemos fazer a diferença, né? Eu acho que dá sim para deixar um percentual do resultado do negócio para colaborar com a sociedade e com algum projeto que faça diferença ou no meio ambiente ou na vida das pessoas. E por esse ano nós temos algumas parcerias aí em andamento com a Universidade Federal, já tivemos parceria com o Ministério Público com relação à reciclagem de lixo. Então, estou sempre buscando algo em movimento. Então, todos os projetos hoje da Baltem, presente e futuro, vão buscar segurança jurídica e vão buscar deixar a semente na pasta socioambiental. Meire, muito obrigada. A gente agradece a sua presença aqui no Obrigada podcast. eu pelo Seja convite, sempre né? bem-vinda. De fato, um mercado que cresce, carece cada vez mais de análise como essa, né? Então, sigam nosso podcast, compartilhem esse episódio e, enfim, agradecer também àqueles que estão nos assistindo. E até o próximo episódio.